Bom, boa tarde. Bem, o título que eu dei um título bastante abstrato para a minha fala, que foi Rastros e Redes, que é um título que, na verdade, porque eu não sabia muito bem ainda do que exatamente eu iria falar, mas a ideia... Tá bom, tá ótimo. A ideia é que era apontar, pelo menos para um objeto, que é um objeto um pouco estranho, mas é o objeto de que eu talvez mais me ocupe no momento, que são os rastros. E mais especificamente os rastros digitais, né? Vou tentar explicar o que isso significa ao longo da minha fala, mas hoje, mais cedo, quando eu estava um pouco organizando o material para trazer aqui para vocês, caiu uma ficha, na verdade, uma lembrança, que no último texto que eu escrevi sobre a questão dos rastros, eu começo por um texto que, coincidentemente, foi o primeiro texto com que eu tive contato como bolsista de iniciação científica aqui no IDEA, que era o texto que, na época, foi trazido pelo Maurício Lissovsky, um texto do Carlo Ginzburg, que se chama Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, e que, na ocasião, não sei se o Márcio se lembra disso, mas quando eu entrei no Psicom, na época, existia um projeto de de cooperação, né, de intercâmbio da psicologia com a comunicação, um projeto esse que foi absolutamente decisivo na minha vida, que me constituiu até hoje com essa dupla personalidade que eu tenho, de estar nesses dois espaços. E o texto que estava se discutindo na ocasião que eu ingressei como bolsista era um texto do Carlo Ginzburg sobre os rastros. E nesse texto, o Ginzburg ele fala de um historiador da arte, né, que inventa um método, o Giovanni Morelli, que inventa um método para diferenciar originais e cópias no âmbito da pintura. E a grande inovação do Morelli foi a de deslocar a atenção, no caso do analista, que deveria distinguir originais de cópias, dos grandes traços, que seriam os traços emblemáticos do pintor ou da escola a qual pertencia o pintor, para traços que usualmente eram completamente negligenciáveis, menores ou pouco significativos. Então, ele conseguia, por exemplo, saber se um Botticelli era realmente um Botticelli muito mais pelas orelhas e pelas pontas dos dedos e pelo formato do calcanhar do que propriamente por um traço específico. Então, pode mostrar a primeira imagem? E então, os catálogos do Morelli eram que faziam parte da história da arte, né? Era uma espécie de inventário, né? desses traços inglórios, né? onde residiria a assinatura do pintor. Bom, mas na verdade, o Ginzburg recupera o método moreliano porque ele reconhece aí a emergência, né, o nascimento de um paradigma que, segundo ele, vai ser um paradigma que tem uma certa centralidade nas ciências humanas, que é o paradigma indiciário, que supõe que rastros, detalhes pouco significativos, como eu posso dizer, traços marginais são a via privilegiada de acesso a realidades mais complexas e profundas ou a uma verdade qualquer. Então, ele reconhece isso no Giovanni Morelli, e reconhece isso na hermenêutica freudiana, por exemplo, onde o inconsciente se manifestaria
nas suas margens, né, nas suas falhas, nos seus rastros nos seus rastros camuflados, e na literatura, especificamente no Conan Doyle, e mais especificamente ainda no Sherlock Holmes, que vai pautar todo o seu método de investigação na atenção aos rastros que o suposto criminoso deixaria, e não em grandes atos. Bom, daí eu recupero esse texto do Ginsburg, nesse meu último texto que eu escrevi sobre a questão dos rastros, porque o Ginsburg lança aí a hipótese de um saber que se constitui a partir dos rastros, um saber moderno que se constitui a partir dos rastros. E a minha hipótese, com a qual eu estou trabalhando mais recentemente, é que a gente vive um momento parecido com esse momento, parecido com esse momento, né, que o Ginsburg identificou como tendo acontecido essa emergência silenciosa, né, desse paradigma na modernidade, onde a gente também vem construindo um saber a partir de rastros, ou vem disputando a constituição de uma série de saberes a partir de rastros, mas rastros esses que estariam, sobretudo, inscritos nessa paisagem digital ou nessa paisagem constituída pelo ciberespaço, e eu focalizo, sobretudo, a internet, né? Claro que o ciberespaço é um pouco mais vasto do que a internet, mas eu vou estar tratando, sobretudo, aqui de internet. Entretanto, esse saber, ou esses saberes sobre os rastros que vêm se constituindo a partir dos rastros que nós deixamos na internet, diferentemente do que o Ginsburg vislumbrou na modernidade, eu não reconheceria aí um paradigma, a constituição de um paradigma, mesmo porque, bom, eu tenho uma série de questões com essa noção de paradigma, mas, além disso, porque na verdade, esses saberes eles estão muito mais em embate, em disputa, do que propriamente unificados em torno de um paradigma ou um consenso, né? E o que eu vou aqui apresentar para vocês é o confronto de dois modelos de conhecimento que vem sendo construído a partir dos rastros digitais. Que é o que eu chamo de um conhecimento que é marcado por uma dimensão policial e comercial desses rastros, e um segundo modelo que é o que eu poderia dizer que é marcado por uma política e por uma cognição, por uma tentativa de construir um modelo cognitivo e, ao mesmo tempo, político a partir desses rastros, né? Um modelo de conhecimento que seja também a invenção de um espaço político. Então, eu vou confrontar esses dois modelos que recentemente vêm se constituindo a partir dos rastros digitais. O que são, portanto, esses rastros digitais que eu estou falando para vocês? Uma definição muito simples, muito, banal, é que um rastro digital é o vestígio de uma ação qualquer efetuada por um indivíduo no ciberespaço, né? A internet, não foi sempre assim, mas de um bom tempo para cá, ela tem a peculiaridade de constituir quase que automaticamente rastro de toda ação que se faz nela, né? Então, no âmbito da internet, não se pode não deixar rastro, ou melhor, para se deixar rastro é necessário fazer um esforço para que isso não aconteça, né? Se agirmos sem maiores cuidados, toda ação nossa, um clique num link, o download de um arquivo, o upload, obviamente, de algum arquivo, um post, uma curtida em alguma coisa no Facebook, um retweet no Twitter, todas essas ações nossas criam rastros recuperáveis, tá certo?
Eu acho que isso é mais ou menos entendido. A questão, então, nesse sentido, é como se como se a tal máxima da pragmática, quem estudou um pouquinho de comunicação, a pragmática da comunicação humana, onde se dizia que não podemos não comunicar, ela é um pouco, hoje, no âmbito da internet, não se pode não deixar rastro. Toda ação, toda comunicação, toda navegação gera algum rastro, mais ou menos visível, mais ou menos recuperável, mais ou menos explícito, mas um rastro é gerado. Bom, outra característica desses rastros digitais, que está imediatamente articulada a essa que eu falei, é que a gente tem, portanto, um arquivo por padrão, né? Ou seja, a internet hoje ela é uma máquina de arquivar, né? Ela é uma máquina mnemônica, e o esquecimento, enquanto que tradicionalmente o arquivo, a inscrição, dependia de um gesto adicional a uma ação ou a uma comunicação, agora é um pouco, nesse domínio, o movimento é quase que inverso. Eu preciso de uma ação para produzir o esquecimento e não para produzir a inscrição. O esquecimento não se dá, não vai por si, digamos, não é a ordem, o desgaste natural do tempo, tá certo? A terceira característica desses rastros é que eles são persistentes, né? Eles não são perenes, não são indestrutíveis, mas eles têm uma persistência considerável, e eles são, comparativamente ao tipo de rastro que a gente está acostumado a lidar, eles são relativamente, eles são mais facilmente recuperáveis, ou têm uma facilidade na recuperação desses rastros que seria maior em grande escala do que as culturas têm experimentado até então. E, por fim, uma quarta característica é que a topologia ou a visibilidade desses rastros, obviamente, ela é multiforme, ela não é uniforme, né? A gente tem, na verdade, múltiplas camadas de inscrição desses rastros na internet, né? Tem as camadas mais superficiais, por exemplo, um post que eu coloco no meu blog, ou uma tweetada que eu faço, ou alguma coisa que eu escrevo no Facebook, etc. Mas essas ações, por sua vez, geram rastros de segunda, terceira, quarta ordem, que também vão sendo inscritos de modo mais ou menos visíveis aí no domínio da internet. Bom, vocês podem imaginar, evidentemente, a riqueza dessa base de dados, né? Hoje em dia, a gente tem uma imensa base de dados com os rastros das nossas ações, das nossas escolhas, dos nossos desejos, dos nossos gostos, das nossas preferências, dos nossos vínculos sociais, etc, etc, etc. Bom, uma apropriação evidente e que tem sido feita e que vem sendo objeto do meu trabalho há algum tempo desses rastros é essa apropriação que eu estou chamando aqui de policial e comercial desses rastros. Pode passar para a próxima imagem, por favor? Na verdade, isso aí eu devia até ter falado antes. Essa imagem foi um mapeamento da propagação de tweets que se sucedeu. Eu falo sempre olhando para o Márcio para saber se ele está entendendo os termos, os termos que eu estou dizendo. Twitter, você sabe o que é? Dos tweets que se sucederam ao terremoto que aconteceu em Virgínia. Então, um grupo, né, formou um mapa da Se vocês... Pode passar para a próxima imagem, por favor? Bom, desculpa, eu deveria ter o link aí, mas não tem. Mas se vocês colocarem o título, né, vocês encontram o link disso, que é uma animação, assim, aí vocês veem em 70 segundos a propagação das notícias sobre esse terremoto no âmbito do Twitter. Esse mapa, com uma certa complexidade, ele foi constituído algumas horas depois do terremoto. Então, assim, algo que o Michel Serres já dizia lá, né, nos anos 90, né, que a gente tem hoje uma quase coincidência entre
a dimensão do que é o fluxo da informação, o transporte da informação, o estoque dessa informação e a recuperação dessa informação. É quase como se tivesse tudo mais ou menos inscrito numa mesma superfície e com uma temporalidade muito veloz, né? Então, isso é mais para mostrar como que a rastreabilidade dos rastros que eu mencionei quando eu estava enumerando aqueles tópicos. Mas o que eu quero falar agora é uma outra coisa, pode passar, por favor, que é essa apropriação comercial e policial dos rastros digitais, né, eu fiz uma pesquisa aqui no Brasil com os meus bolsistas, até alguns deles estão aqui presentes, onde a gente rastreou os rastreadores dos 5 principais sites da internet brasileira, 5 principais não, desculpa, os 5 sites mais populares e as 2 redes sociais mais frequentadas, né? E a gente imagina, nós não somos hackers, nós não somos técnicos, mas a gente inventou uma forma de, copiando um pouco outras pessoas que fizeram isso, a gente inventou uma forma de rastrear esses rastreadores, e numa pesquisa que durou 2 meses, a gente identificou 362 rastreadores nesses 5 sites e 295 rastreadores de dados pessoais, né, nas redes sociais. E essa é um pouco a tabela que mostra, você vê que o Facebook ele é um dos campeões aí no uso de rastreadores. E pode passar o seguinte, a gente também conseguiu, a partir disso, listar as principais empresas que trabalham com esse rastreamento, né, que fazem esse rastreamento nos sites. Um outro exemplo, né, dessa apropriação policial, sobretudo, desses dados é uma lei francesa, que é a Hadopi, que institui, né, o rastreamento dos usuários de internet, de modo que se possa identificar aqueles usuários que baixam arquivos que, de alguma maneira, violem qualquer tipo de direito autoral. Então, o Estado ele produz esse rastreamento e pode punir essas pessoas cortando o seu acesso à internet a partir de... Bom, tem uma série de medidas, mas, enfim, é um exemplo para vocês. Um outro exemplo, né, esse mapeamento que a gente fez, ele identificou, sobretudo, empresas publicitárias que fazem propaganda direcionada, a maioria delas. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu que tem um cruzamento ou uma multifuncionalidade nessas empresas. As mesmas empresas que fazem publicidade direcionada, muitas vezes elas vendem pacotes, bases de dados e análises de perfis para partidos políticos, para empresas que trabalham com segurança, para uma série de outros grupos com outras finalidades. Isso é uma outra característica do tipo de arquivo que se constitui aí, né? Eles são arquivos um pouco multifuncionais, enfim, mas aí isso é uma outra discussão. Um outro exemplo que eu quero mostrar pode passar, por favor? É esse software, né, que chama GeoTime, que ele é voltado fundamentalmente para o rastreamento de dados que circulam a partir de celulares, mas no ciberespaço, mas a partir de celulares, né? Então eu acesso a internet, ou acesso o Twitter, acesso o Facebook do meu celular, ou até faço uma chamada. Então eles fazem um mapeamento desse fluxo de dados e geolocalizam esses dados, né? Então é uma empresa que vende, né, esse rastreamento e vende os resultados desse rastreamento. É fundamentalmente uma empresa securitária. Se a gente... pode passar, por favor? Aí tem um pouco... eles, na verdade, eles ficam... É uma empresa que busca reconhecer padrões, né, de comportamento e de fluxo de dados para projetar possíveis
cenários de crime ou até mesmo, e também comerciais, mas o foco é securitário quando a gente vê... Pode passar, por favor? Os clientes e as aplicações. Claro que tem o business, tem serviços financeiros, mas tem uma grande rede aí de segurança, de militar, de agentes de inteligência, etc. Enfim, a ideia aí, portanto, esses dispositivos ou essa apropriação dos nossos rastros, que estão na rede, ela vai, de alguma maneira, conceber a rede como uma espécie de captura. A rede aí, ela é entendida como um aparato de captura desses rastros. O rastro, ele tem um estatuto de evidência, um rastro que é a coisa mais ambígua que tem, uma espécie de quase objeto que é por si só polissêmico e ele perde a sua ambiguidade, ele vale como índice ou como prova ou como evidência, ou se deseja que ele valha como prova ou índice ou evidência. Busca-se também, a partir desses rastros, seja a identificação do indivíduo que o gerou, seja a previsão de ações desse indivíduo ou de grupos que têm alguma similaridade com esse indivíduo, e claro, como eu já apontei, a apropriação desses rastros no âmbito da vigilância e do controle. Bom, eu escrevi alguns textos sobre isso, eu tenho uma pesquisa grande sobre isso, que já vem há algum tempo, eu acho que desde 2003 eu venho tratando dessa questão. E, recentemente, eu me deparei com a possibilidade de pensar um outro modelo uma outra possibilidade de apropriação e de produção de conhecimento a partir desses rastros. Um conhecimento onde esses rastros, onde a rede não seria um aparato de captura, onde o rastro não teria esse estatuto de evidência, onde o objetivo não seria a identificação, onde o que importaria não seria o indivíduo, mas o coletivo. E as pistas que eu estou usando para na verdade, eu encontrei as pistas desse modelo de conhecimento na chamada teoria Torrede, que é uma teoria que se desenvolve desde os anos 80, que tem, enfim, múltiplas aplicações, mas que, sobretudo no campo do trabalho do Bruno Latour e de um laboratório, de um Media Lab que ele criou na Sciences Po, onde ele leciona atualmente, existe uma tentativa ou um interesse, um esforço de apropriação desses dados, desses rastros digitais, para a produção de conhecimento e pesquisa no âmbito das ciências humanas e sociais. E aí eu passei de um tempo para cá a explorar essas pistas que a teoria Torrede dá para uma possibilidade da gente fazer um outro uso, uma outra apropriação desses rastros. E a ideia fundamental aí é que, ou pelo menos a ideia que eu enfatizo aí dentro, é que essas pistas que a teoria Torrede fornece, ela permite a constituição não apenas de um saber a partir desses rastros, mas também de uma política a partir desses rastros. Ela abre ou ela potencializa a ação política a partir disso. Bom, quais são aí os princípios ou as ideias centrais desse outro modelo, de conhecimento a partir dos rastros? Uma primeira vantagem, que o Bruno Latour aponta nesse tipo de rastro, é o de que a gente estaria diante de uma massa de dados que nos tornaria mais fácil a tarefa de abrir mão do modelo explicativo
clássico, da sociologia clássica. Qual é o modelo explicativo da sociologia clássica, trocando em miúdos, muito miúdos, na verdade? O de que grandes estruturas, como o poder, o capital, o simbólico e até algo que se chama a sociedade, explicaria fenômenos sociais. Então, exemplo, esses dispositivos de vigilância que eu estou mostrando aí, eu explicaria isso porque vivemos numa sociedade de vigilância, onde o capitalismo se alimenta. Então, eu estou usando, né, uma grande estrutura para explicar esses processos sociais. A provocação do Latour é o seguinte: olha, a sociologia, quando ela faz isso, ela se furta, ela toma o social como aquilo que explica e não como aquilo que merece ser explicado. É preciso inverter isso. Então, o trabalho todo que importa fazer é mostrar como que os processos sociais, os fenômenos coletivos se constituem. E a maneira de se fazer isso é rastreando as ações e os atores. Bom, eu estou indo bem rápido agora, porque meu tempo está acabando, e esse rastreamento das ações e dos atores, ele se tornaria seria facilitado ou potencializado por esse tipo de material que a internet, esse tipo de rastro que a internet nos provê hoje. Claro que isso não garante, tá certo? Não é da natureza desses rastros que eles sejam rastreáveis dessa maneira, tanto que eu apresentei aqui um outro modelo possível, mas ele potencializa essa via de apropriação e de análise. Bom, eu estou pulando uma série de coisas, mas tentando, deixa eu ver se... Pode passar mais uma imagem aí? Bom, isso é uma imagem de um rastreamento de um rumor na ocasião dos protestos que aconteceram em Londres, né? Uma série de rumores circularam pelo Twitter, né? Um dos rumores era que havia o zoológico, alguns animais tinham fugido do zoológico e esses rumores circularam pelo Twitter e pelas redes sociais e pela internet, etc. E um grupo rastreou, né, a propagação desses tweets, não apenas a propagação deles, mas quem estava contra, quem estava a favor. Pode passar, por favor? E como que eles se associavam em torno de um mesmo rumor, depois como esse rumor se dissipou. Enfim, isso é só uma ilustração interessante da ideia, né, que é uma ideia cara à teoria Torrede, de que as divisões com as quais a gente tradicionalmente operou no campo das ciências sociais, como ação individual e ação local, nível microsocial e nível macrosocial, na verdade, segundo essa perspectiva, seriam muito mais dificuldades de rastrear a passagem de uma escala a outra do que domínios da realidade, né? Então, a ideia aí é que eu posso seguir os atores, seguir os rastros dos atores e das ações e perceber a fabricação mesmo de um fenômeno coletivo, de um fenômeno sociotécnico. Então, é quase que como se eu pudesse perseguir a linha de montagem do próprio social, né? Essa linha de montagem sendo as ações que constituem esse processo, podendo passar com um certo conforto do local para o global, do individual para o coletivo e do micro para o macro. Pode passar mais uma... Pode ficar aí um minutinho. Então, Henrique, você tem que me falar de novo quando faltar 5 minutos, tá? Falta menos, mas você... Eu estou respondendo, eu nem ia fazer essa delicadeza. Bom, então, o que eu vou falar de algumas... Para ficar um pouquinho mais claro, que eu acho que está um pouco confuso, para quem nunca teve uma ideia aqui, o que está pautando, né? Quais são os princípios que estão pautando essa ideia?
ou a ideia de que é possível construir um saber interessante, um conhecimento interessante a partir desses rastros, e que esses rastros possam também ser uma espécie de abertura de um espaço político. Um primeiro princípio é o de que nenhum critério, quando eu vou seguir essa linha de montagem do social, eu tenho que ter um princípio de base, que é a ideia de que nenhum critério substancialista define de antemão o que é um ator, né? Um ator não é definido pela sua natureza, mas sim pela forma como ele age. Né? E agir é produzir uma diferença no curso de uma associação, de uma conexão qualquer. Né, no curso dos acontecimentos. Então, qualquer coisa que faça diferença, que produza uma diferença, tem o estatuto de ator, né, de agente ou de actante, nos termos aí da teoria ator-rede. Né? Então, um exemplo, o Latour ele gosta de dar exemplos absolutamente banais e destituídos, às vezes até de graça, como, por exemplo, o quebra-molas. Né? Tem um texto dele que é só sobre o quebra-molas. E ele vai dizer, bom, toda a sociologia clássica e parte da filosofia diz que o homem é um ser moral e que essa moralidade se deve, seja a sua consciência, seja ou a uma espécie de contrato social, ou se coloca na sociedade, ou na cultura, ou na consciência. Bom, os quebra-molas seriam uma espécie de testemunho de que nossas consciências não bastam para nos tornarmos seres morais, porque diante de uma escola, por exemplo, não adianta colocar uma placa, né, dizendo, escola, diminua a velocidade. Ninguém diminui. Né? O que vai fazer, o que vai produzir o desvio na minha ação de diminuir a velocidade é o quebra-molas. Então, ele é um ator da minha moralidade, ou da moralidade humana. Né? A moralidade é partilhada, nesse caso, nesse exemplo, por humanos e não humanos. Então, se eu for fazer uma espécie de rastreamento daquilo que constitui o bom comportamento dos condutores na via pública, eu tenho que um agente que eu não posso desconsiderar de forma nenhuma é o quebra-molas, né? E não adianta dizer que o quebra-molas foi projetado pela boa consciência de um engenheiro, etc. Bom, aí a conversa vai se sofisticando um pouco, mas a ideia básica é um pouco essa. A outra ideia, então, que supõe aí uma heterogeneidade de existências na composição desse social. A outra ideia é de que a ação nunca é individual, mas sim coletiva e distribuída, ou seja, nunca agimos sozinhos, agimos sempre a partir da ação do outro. Isso já é uma intuição que está presente na modernidade, na própria fundação das ciências humanas e sociais, né, de que não somos senhores da nossa própria ação, mas o Latour vai dizer que, tudo bem, as ciências sociais tiveram essa intuição fantástica, mas depois inventaram o simbólico, o inconsciente, a estrutura, etc., para determinar toda a ação, e que é preciso recuperar essa o que ele chama de uma infralinguagem da ação, que envolve humanos e não humanos, coisas e seres animados, etc. Bom, e que a tarefa, né, das ciências sociais seria exatamente seguir as coisas, essas ações, através das suas redes e descrevê-las, né, em seus enredos, nas suas composições. E como que eu posso seguir essas associações? Pelos rastros que as ações deixam. Né? Então, tem também um outro princípio, que é a de que quando há ação, há rastro. Né? E ainda que esses rastros sejam intermitentes, ainda que esses rastros possam ser mapeados de forma mais fácil ou mais difícil, mas a ideia é de que, uma vez havendo ação, uma vez havendo diferença, tem toda uma teoria da ação que está em jogo aí, evidentemente. Né? Eu não estou pegando tanto por esse lado, mas a ideia é essa. Né? E é exatamente nesse ponto que a rastreabilidade digital pode ser interessante, porque os rastros digitais são
mais facilmente recuperáveis. Uma série de trabalhos que a gente tem que produzir, enquetes, questionários, uma série de mediadores para recuperar os rastros das ações humanas e não humanas na composição de um fenômeno social qualquer, de alguma maneira eles estão mais facilmente disponíveis e mais rapidamente disponíveis nas paisagens digitais. Né? Então, aí haveria uma potencialidade, veja bem, não é uma necessidade, nem uma garantia de que algo interessante possa se produzir, mas a ideia de que há uma potencialidade aí. Bom, para me encaminhar para a conclusão, por que essa possibilidade de rastrear a composição mesma, né, de um coletivo, de um fenômeno coletivo, de um processo coletivo, é também, ou pode ser também, uma tarefa a um só tempo cognitiva e política. Aí eu tenho esse exemplo, que é um exemplo que eu gosto bastante, que é um exemplo pequeno, mas que eu acho muito ilustrativo, que é aí são algumas, um grande varal de propostas, né, que foi, enfim, uma imagem de um grande varal de propostas que foram levantadas na ocasião dos acampamentos na Espanha, né, e que, pode passar, por favor? Pode passar? E aí esse dispositivo, né, um grupo que inventou, né, montou na internet, no mesmo tempo em que essas questões estavam, que esses acampamentos estavam acontecendo, um tuitômetro para organizar as propostas, para tornar visíveis essas propostas que estavam, digamos assim, espalhadas e caoticamente disseminadas ali no espaço físico das praças, dar uma certa visibilidade, uma certa ordem e ampliar a margem de participação, digamos assim, de outros atores presentes ou ausentes no espaço da praça, né? Então, esse exemplo, né, mostra como que murais temáticos, eu vou ler um pouquinho o texto para ser um pouco mais objetiva, né, murais temáticos onde propostas políticas poderiam ser coladas, né, as diversos dispositivos que foram construídos ali nas praças, ardósias com a pauta das assembleias e reuniões do dia, mapas da praça indicando os locais das atividades, caixinhas para as doações em dinheiro, petições redigidas colaborativamente, varais com listas de endereço para contato e divulgação, entre outras táticas de ocupação e potencialização da praça como espaço público e político foram construídas, né? Atravessando todas essas táticas, uma série de outros dispositivos produzidos na internet propagavam e traduziam as diversas ações das praças, ao mesmo tempo que criavam novos rastros e novas associações, tecendo as conexões desse movimento nas ruas e nas redes digitais. O exemplo aí do tuitômetro é especialmente interessante, no sentido de que o dispositivo foi criado para organizar e visualizar com mais detalhes as votações das propostas encaminhadas nas praças e no movimento de um modo geral, e ao fazer isso, né, ele possibilita, ao mesmo tempo, compreender, se nos dedicarmos a seguir e descrever com paciência os rastros que ele vai atualizando, né, as diferentes falas, ações, traduções em cursos e continuar, nesse caso, o trabalho de composição da rede. Isso é, de distribuição das ações e de proliferação dos mediadores ou dos atores que atuam aí nessa rede. O tuitômetro, ao traduzir as ações e declarações das praças em posts e hashtags no Twitter, segundo um formato em que podem ser votados e visualizados comparativamente, possibilita uma mudança de escala, tanto no âmbito cognitivo, permitindo ver, descrever, organizar, comparar, rastrear algo que antes se encontrava difuso, quanto no âmbito político, pois atua como um mediador que amplia o potencial de ação, decisão, negociação para além do aqui e agora das praças e retornando sobre elas, né? Porque a ideia é exatamente essa.
né? Além disso, cria uma camada de inscrição de rastros digitais mais duradoura e recuperável, potencializando as possibilidades de pesquisa, reapropriação, difusão, discussão, contestação das ações que lhes deram origem. Então, pode passar, por favor? Esse é um exemplo, né? Esse exemplo do tritômetro é um instrumento que foi criado ali no calor, né, dos movimentos sociais. No âmbito da vida acadêmica, a gente está explorando agora lá no Media Lab o método de cartografia de controvérsias, né, que a ideia é usar essa rastreabilidade do social, né, dos fenômenos coletivos, para compor mapas que não apenas representem as controvérsias, a agonística que digamos assim, institui, né, os fenômenos sociais, mas também que ampliem a possibilidade de ação de novos atores nesse cenário, nesse processo, né? Então, eu já vou terminar. Eu queria só mostrar duas... pode passar? Não. Eu acho que eu esqueci. Pode passar a seguinte. Não, pode ficar nessa, por favor. Bom, eu não vou me deter muito nisso, mas é só para concluir. Uma das cartografias que a gente está fazendo é sobre a questão dos dados pessoais na internet, né? E, bom, além de rastrear os rastreadores de dados pessoais, que é aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, a gente aí é um trabalho que não tem a ver com o mundo digital. A gente foi nas leis, né, e projetos de lei, a gente mapeou todos os projetos de lei e leis brasileiras sobre a questão que tocam no problema dos dados pessoais, e uma paisagem interessante que a gente encontrou foi essa, né, onde a maior parte dos projetos de lei brasileiros, né, pensa a política de dados pessoais a partir do crime, ou seja, apenas 5% das leis falam em proteção de dado pessoal. A maioria fala em necessidade de cadastramento, de ruptura do anonimato, porque existe o perigo dos crimes, né? Então, a gente, por exemplo, mapeou os projetos, né, o âmbito jurídico, a gente mapeou aí esses rastreadores que estão na própria rede, e falta agora, uma segunda etapa que a gente está fazendo agora, é mapear o debate, a controvérsia em torno desses dados pessoais. A gente aposta que esse mapeamento dessa controvérsia vai possibilitar, aí sim, a participação, digamos assim, ampliar a margem de participação ou de mediação dos atores nesse debate, que está pautado, né, por uma perspectiva muito limitada, né, ainda, aqui no Brasil. É isso. Obrigada. Desculpa ter falado demais.